antes da pandemia, eu morava em São Paulo, a gente alugava um apartamento em São Paulo, meu marido trabalhava em Pinheiros, eu trabalhava em São Caetano, a gente alugou um apartamento na Vila Mariana. Tá. Aí veio a pandemia, nós devolvemos o apartamento e a gente tem a nossa casa, é no interior, né? Eu, na verdade, moro em Salto. Ah, em Salto, que legal. Minha mãe é daí. Ah, é? É. Olha só. Ah, então você conhece também. Então eu moro aqui em Salto, né? A gente construiu uma casa aqui, então a gente mora aqui. E na pandemia nós ficamos aqui. 2 anos eu fiquei aqui, sem sair de casa, né? Então, assim, ótimo, porque a casa é boa. Aqui a gente brinca, né? Eu tenho um andar só para mim, meu marido tem um andar todo lá de baixo, a gente nem se encontra, a gente só se encontra na hora do almoço. Então, assim, super tranquilo, confortável, internet boa, silêncio. Tá também, ó, até tá no plástico aqui ainda. Ó, só. Dado. Ah, você fez o doutorado pela MBA Morumbi. Legal. Mestrado e doutorado lá. Ah, você fez a sanduíche. Ai, pois é, viu? Essa foi outra experiência também super legal. Sanduíche. Putz, grila, isso é foda. Sanduíche muito bom, eu queria que fosse só o sanduíche, viu? Só o recheio do sanduíche. Quanto tempo você tá na Mauá, Cláudia? Isso que eu sempre fiquei na dúvida. Porque pra mim você tá desde 13 sempre. anos. 13? Não, 13 anos. Então pra mim é desde sempre, tá vendo? Porque eu acho que a gente se conheceu, já tava lá, né? Se conheceu no primeiro ano de lá. Acho que o Marcos foi em 2010, 2011. Ele era por aí, bem no comecinho. Olá, meu nome é Hugo Gianelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô com a Claudinha Faca. Claudinha Faca, eu tive o prazer de conhecer ela acho que em 2010, 2011, foi o cabeção do Marcos Batista, que vocês sabem que eu adoro pra caramba, que apresentou a gente e me chamando lá para Mauá, que a gente conhece como coisa de engenharia. Eu fiquei surpreso, né? Eu falei, nossa, na Mauá tem, né? Design, que engraçado, eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu fui lá, fiz algumas coisas, né? Eu fiz principalmente umas aulas livres, algumas coisas assim, comecei a dar até conceito de porcótipo lá na época e tal, e aí foi aí que eu esbarrei com a Claudinha, né? E, achei muito sensacional, e eu tô com ela hoje, tô muito felizão de estar com ela depois de tanto tempo, porque, sendo bem honesto, eu acho que foi uma das poucas faculdades de São Paulo que eu conheço, ou do Brasil mesmo, que eu conheço, que conseguiu alinhar design e engenharia de um jeito orgânico, né? Quando a gente fala de um jeito orgânico, assim, a gente não percebe que a engenharia manda no design ou que o design manda na engenharia na Mauá. Às vezes, quando você tem áreas de engenharia, por exemplo, vamos dizer assim, a própria USP que faz essa conexão aí, engenharia, arquitetura, com o próprio design, a engenharia ou a arquitetura acabam comandando muito a questão da linha conceitual do que tem, ou você pega uma outra área, a engenharia não consegue entender direito o que design faz, o design também não consegue entender, e a Mauá vem fazendo isso já há acho que uns 12 anos, né, Cláudia? E é espetacular, cara. Cláudia Faca é designer, educadora e pesquisadora em design, doutorado em design Universidade em Morumbi, 2020, doutorado sanduíche, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, 2019, mestrado em design na Universidade em Embi Morumbi, 2008, especialização em comunicação e artes e didática do ensino superior, Universidade Presbiteriana Mackenzie, de 92 e 93, graduação em design industrial com habilitação em projeto de produto, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1991. É coordenadora do curso de graduação em design do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, CEUM-IMT, São Paulo, Brasil. Responsável pela gestão de projetos no 1961 Design Studio pelo Centro de Pesquisas, também do Instituto Mauá de Tecnologia. É pesquisadora dos grupos de pesquisa Lab Design, C1-IMT, Educação e Engenharia, Design e Administração, C1-IMT, e Inovação, UFSM. Integra o Núcleo de Design da Mobilidade do SAI Brasil, Society of Automotive Engineers. Possui interesse em produção científica nas seguintes áreas de pesquisa: metodologia de projeto, pesquisa em design, ensino e aprendizagem em design e engenharia, multi, inter e transdisciplinaridade, estratégias de aprendizagem ativa, design thinking, educação e cultura maker, fabricação digital, Fab Labs, entre outros. Desde o comecinho.
E eu tô com ela aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso e falar finalmente, olha, como é importante isso, cara, como é importante para as duas áreas, como tem um crescimento importantíssimo. E, meu, a Mauá não precisa nem falar quantas vezes já participou de Braskem, foi campeã, em cima de todo esse conceito, quantas vezes participou de vários concursos e o principal diferencial era conseguir alinhar essas duas pontes, né? Que afinal, o design é justamente isso, né? Você entregar o melhor com o melhor possível que você pode fazer. E quando você alinha da maneira certa a engenharia, ele não vira um inimigo, ele vira um belo de um aquisitor para você tornar as ideias plausíveis, né? Claudinha, queria te agradecer muito por ter aceitado aí o desafio. Vamos que vamos, minha linda. Muito bom, obrigada, viu, Hulk? Eu fico muito feliz de participar. Eu acompanho aí esses podcasts há várias edições. Que legal. Estava só esperando você me chamar. Eu falei, não, uma hora vai chegar a minha vez, a gente vai aí conversar. Mas eu estou sempre à disposição. Gosto muito de você também. Desde que a gente se conheceu já há mais de 10 anos, acompanho o seu trabalho. E acho que é isso, a gente vai escrevendo a história do design juntos, né? O curso lá começou em 2007, e não fui eu que comecei. Não sei se você conhece o Marcelo Oliveira, do Mackenzie. Sim. Foi ele que montou o curso, né? Que legal. E eu estudei no Mackenzie, então eu conheci o Marcelo de antes, e eu nem sabia que tinha design na Mauá. E quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu precisava fazer um estudo de caso também com escolas, porque eu estava comparando a metodologia de projeto entre escolas e escritórios de design. Que louco. E eu falei, deixa eu pesquisar o Mackenzie, e fui atrás do Marcelo. E quando eu falei com ele, ele falou, não, mas eu não estou no Mackenzie agora, eu estou na Mauá, tal. Eu nem sabia que a Mauá tinha design. E ele estava querendo sair da coordenação, porque ele era tempo integral no Mackenzie, ele nem podia ficar nos dois, né? Sim. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, você não quer ir trabalhar aqui na Mauá? Na época, eu estava dando aula na Belas Artes e na Uniban. Perfeito. E aí, quando eu fui na Mauá, eu falei, eu quero, né? Aí eu levei meu currículo e tal. E aí ele falou, e tem mais, eu estou querendo sair da coordenação, você não quer entrar na coordenação? Falei, nunca fui coordenadora, mas eu topo, né? Porque eu gosto, né, do desafio e tal. Falei, tá bom. E no fim, acabei entrando direto para coordenar o curso. Que doido! Em 2009. Então, foi bem doido, porque eu entrei direto como coordenadora. Então, foi até a primeira vez que aconteceu isso, né? De entrar uma pessoa ser contratada para ser coordenadora. Sim. E aí foi ótimo, porque eu comecei dando aula, o curso ainda era pequenininho, estava ainda no 3º ano, nem tinha formado ninguém. Mas, olha, aí eu me encantei, porque, primeiro que eu sou apaixonada por design, sempre fui, nunca pensei em sair da área de design, isso até é uma curiosidade engraçada, porque meu marido fala que eu sou a única pessoa que ele conhece que desde os 14 anos decidiu que ia estudar alguma coisa e nunca mais mudou, né? E nunca saiu da área. Ele falou, desde os 15 anos, você decidiu que você ia estudar isso, nunca mais você saiu da área. Cara, e é engraçado, né? Porque, antigamente design nem era tão divulgado, a gente nem sabia direito o que era, né? Eu descobri como paraquedas. Na verdade, vou ser honesto, você é a segunda pessoa que eu conheço disso. A primeira era o Barão, o Flávio de Sá, que era meu sócio, né? O Flávio. Sim. Ele, desde os 8 anos de idade, ele sabia que queria fazer design, chamado design industrial. Falei, para mim era arquitetura e até eu descobri no manual. Eu acho que, eu não sei de onde que veio para ele, né? Mas, por exemplo, para mim, o que eu tinha muito contato é que o meu pai trabalhava na GM, na área de RH, não tinha nada a ver. Mas um dos melhores amigos dele era o gerente de design da GM, que era o Adalberto Bogsan, na época, né? E eu estudava com o filho dele. Então, o filho do Adalberto Boggs, que é o André Boggs, estava comigo desde quando a gente tinha 5 anos de idade. Então, eu convivia com isso há muito tempo, desde que eu era criança. Né? E outra coisa, não sei se você conheceu o Veiga da Volks. Sim. Então, o pai do Veiga era também amigo do meu pai. Puta, que legal. O pai do Veiga trabalhava na GM também. Então, meu pai tinha 2 amigos que eram designers, e os filhos dos amigos eu já conhecia desde que eu era criança. Então, também foi muito engraçado isso. Então, quando eu tinha 15 anos, que eu estava no
colegial e que lembra que tinha que fazer pesquisa, Sim, entrevista com sim, profissionais da área, sim, sim. eu fui entrevistar nada mais, nada menos que o Adalberto Boxon, que era o gerente de design da GM. Nossa, e eles já estavam lá no Centro de Tecnologia, lá em São Caetano, né, Aham. MCT. Quando eu entrei lá, eu falei, nossa, eu É nunca isso, mais né? vou querer fazer outra coisa sem ser isso. Eu fiquei assim, encantada, muito legal. E fui, né? Aí eu fui galgando, aí eu fiz estágio na GM, trabalhei Ah, você na época, eu chegou a fazer adorava. estágio na GM? Isso eu não sabia. Fiz Sério, Cláudia? estágio, é. Fiz estágio na GM em 91. Tá. Foi super legal também, desenvolver um carrinho. É que o meu carrinho tá lá na Mauá, né? Senão eu até mostrava. E foi super legal, porque também eu adorava design automotivo, queria trabalhar com isso. Depois que eu saí do estágio, eu trabalhei num escritório pequeno em São Bernardo, mas que prestava serviço para a Vox, que era chamava Dual Design, não sei se você já ouviu falar, mas ele Não. prestava serviço para a Vox, porque o É. dono desse escritório era irmão do Gerson Baroni da Vox, Ah, tá. Barulho. Aham, aham, né? Que era o aham, Denison Baroni. Então, os aham. dois, e o Veiga, que era o diretor da Vox, o Baroni, que era digamos, o supervisor, eles iam todo dia almoçar nesse escritório que eu trabalhava. Então, assim, eu tinha contato com eles desde muito cedo, eu amava, e aprendi muito com eles, a gente é amigo até hoje, foi super legal. Não, é super Aí, animal. depois que eu saí de lá, aí eu saí da área automotiva e aí eu fui para a área de eletrodomésticos. Aí eu trabalhei na Whirlpool, que na A época chamava Whirlpool, Multibras, sim, né? sim. Mas aí depois eu vi que o que eu gostava era de design, tanto fazia o produto. Então aí eu trabalhei muitos anos lá na Whirlpool, na área de cocção, que era Sei. fogão e micro-ondas, Uhum. que era em São Bernardo, depois foi para São Paulo. Aí depois que meus filhos nasceram, aí eu saí da indústria, né? Aí eu já fiquei só no mundo acadêmico, porque eu também dou aula faz muito tempo, né? Eu dou aula desde 94. Eu 94. comecei a dar aula na Fadim, Nossa. em Você Mauá. você chegou a pegar o Whirlpool na época do Mário Fioretti? Ele já estava lá ou não? Sim, Já, sim, né? ele que era meu chefe, tava o É. tempo todo lá. Que Eu louco, cara. fiquei lá até, na Whirlpool eu fiquei até 99, né, que foi Tá. quando meu filho nasceu. E aí depois eles foram para São Paulo, né, a Isso, unidade de São é. Bernardo fechou, São Paulo fechou, e eles foram lá para Marginal, né, para o centro. Eles tinham ali no pré no Robocop, acho que dois, que foi lá que eu fiz Isso, a entrevista, inclusive, quando eu saí do isso. Nó, que o Mário Fioretti me chamou, mas eles tinham um centro de tecnologia, eu não lembro se era Araras, cara, tá tentando lembrar Não, onde é era que Rio era. Claro, Rio Claro, Rio Rio Claro. Claro. Era o centro de Tinha um em tecnologia de Rio Claro inovação. e um em Joinville, né? É, não, de Rio Claro, né? Eu tinha sido Aí, chamado para ver se eu ia lá para Rio Claro, né? para Rio Claro. E para justamente parte de lab deles, de inovação, né? Pois é. Aí foi até engraçado, até conversei até com o Mário Fioretti, outro dia eu fiz um podcast com ele, que eu já tava chamando ele para encher o saco fazia um tempo, e aí eu Ah, tava zoando, eu tava falando com ele que um dos fatores de eu não ter passado na Whirlpool, né, é que eu não tinha experiência em multinacional, né, eu não tinha nenhum dia de experiência ah, em multinacional. sei. Eu trabalhado com várias, tal, já tinha trabalhado durante 10 anos, tal, e ele que me chamou, inclusive, para fazer a entrevista, que era super fechadinho, acho que só tinha 50 pessoas que ele chamou, e no Ah, RH não bateu, né, não podia entrar porque eu não tinha nenhum dia, né, ah, de sei. multinacional. Foi aí que também clicou a chave, eu falei, cara, eu vou ter que ser empresário eu mesmo para sempre, né, montei a empresa lá quando eu me formei, e vai ter que ser E para sempre ficou. agora. Porque também na Craft Foods eu fui chamado também, aí era lá no sul, né? Mesma Ah, coisa, né? Ah, você não tem também. experiência em multinacional. Eu falei, mas como assim uma experiência? E Trabalhando dentro de daí, gente? multinacional. Porque daí não dava para preencher o cargo porque daí eu ia ser é, pleno, né? Eu ia ser pleno Entendi. para master, né? Então eu ia entrar como Ah, pleno na Whirlpool e na Craft Foods também, uns 2 anos depois. E é a mesma coisa, para ser pleno você tinha que ter tantos anos em multinacional, você não tem nenhum dia, entendi. então não dá, não preenche. Foi por causa disso que não preencheu, né? Olha só. Doido, né? Muito louco como a vida dá uma coisa. E eu era louco, né? Quando eu fui fazer faculdade, é interessante isso aí que você está falando, porque quando eu fui fazer, eu era arquitetura desde os 7 anos de idade. Meu pai tinha um amigo arquiteto. Ah, ah, E lá no colegial, a gente tinha lá no equipe, eu fiz equipe, né?
E lá no colegial a gente tinha um negócio que chamava DIP, que era Dia da Informação Profissional. E tinha alguns Profissionais que iam. e tinha alguns profissionais, pais de amigos nossos que iam lá fazer palestra e tal, e tinha pessoal de arquitetura. E eu lembro que no primeiro ano lá, foram dos 3 anos, né? Nos 3 anos do colegial. E no primeiro ano do colegial, um dos caras falou assim: ah, mas tem um negócio em arquitetura que é legal, que ensina você a fazer embalagem e tal. Eu falei, putz, cara, quero isso daí para mim, né? Quero fazer embalagem, nossa, acho fantástico, quero mais essa área. E daí eu queria passar na USP para poder fazer a parte de embalagens que eu sabia que era no segundo ano, era o módulo do segundo ano da USP, né? Uma optativa. Uma disciplina, optativa. E era no segundo ano, você podia fazer o ano todo, optativa 1 e 2, era um negócio de embalagem, tecnologia em embalagens, 1 e 2 e tal. Acho que ia ter aula até com o Vicente Gil, com o Vicente, eu sempre inverto os nomes. Sim. Eu sei que um é escritor, o outro é o designer. E eu inverto os nomes toda hora. E daí eu falei, puta, vou lá, né? Quero fazer. Aí, segundo ano, mesma coisa. Terceiro ano, fixo. Aí, quando eu tava lendo arquitetura na Unesp, eu li lá, desenho industrial. Falei, mas que merda é essa que tá em Humanas, né? Humanas Artes. Aí eu falei, puta, era isso. Que meu sonho era trabalhar com eletroeletrônica. Meu sonho era esse. Tipo, eu lembro que na época da minha faculdade eu queria muito ir pra Sony. Tinha 2 lugares que eu queria ir, pra Sony e pra Valita, né? Lembra? A Valita, ela tinha feito toda aquela linha com a Valita tinha também com a Alessi. Uma área de design boa. Era animal, cara. E aí eu descobri que a Sony não fazia nada aqui no Brasil, que os japoneses só fazem lá e traziam coisa para cá. E depois acabou montando escritório e acabei trabalhando com móvel, que eu achei que eu nunca ia trabalhar. E, tipo, é isso aí, dá uma puta volta doida, né? Muito louco isso. É muito malucão isso. Muito legal. No fim, você fez desenho industrial também. Fiz desenho industrial, eu prestei desenho industrial na Unesp, prestei arquitetura na USP, que graças a Deus eu não passei. E olha que eu tava 5 minutos da USP, que eu morava na borda aqui de Osasco, eu tô 5 minutos da USP na época. Mackenzie prestei arquitetura e Unesp prestei desenho industrial. FAP, Unesp, desenho industrial e arquitetura na USP e no Mackenzie. Aí só não passei na USP, passei no Mackenzie, passei na Unesp, passei na FAP, mas não passei na arquitetura da USP. Nossa, dei graças a Deus. Hoje eu dou graças a Deus, na época eu fiquei mó mal. Ai, pois é, eu também prestei, não passei, mas eu também, graças a Deus que eu não passei, nem queria, acho que no fundo não queria, tipo, era bem isso, sabe? Eu conto que era bem isso. E daí eu fui fazer as contas de morar na Unesp, lá em Bauru, né, que é em Bauru, ou aqui em São Paulo, se é mais barato fazer a FAP. Você é tipo metade do preço. Você fez FAP, então. Aí eu fiz FAP. E na época era muito boa a FAP, né? A gente tá falando aí de 96 a 99, 97 a 99. Era um curso bom. Só tinha em São Paulo 3, né? Eu prestei Mackenzie e Belas Artes, porque a FAP era no mesmo dia de um dos dois. Acho que da Belas Artes. Belas Artes. E aí eu falei, eu prefiro... Aí eu escolhi Belas Artes e Mackenzie, passei nos dois e escolhi o Mackenzie. Escolheu o Mackenzie. Eu lembro, o Edi dava aula na Belas Artes, tanto que às vezes eu ia pegar ônibus. Então, às vezes eu ia pegar o ônibus, subia a FAP, ia pegar ônibus ali na Consolação, né? E daí às vezes eu cruzava ele andando. Eu falei, por onde é que você tá indo? Tô indo pra Belas Artes aqui em cima. Falei, pô, ele tinha acabado de ter aula com ele, era engraçado. Então, ele dava aula nos 3, né? Muito louco isso. Putz, e a gente tava até conversando, né, agora há pouco, sobre isso, né, que você tinha definido o design como algo que era essencial da sua vida, né, desde os 15, né, como você tinha comentado. E, Claudinha, qual que foi a ideia, como é que era a sua percepção em relação à engenharia? O que mudou quando você começou a fazer essa ponte? Realmente tinha um preconceito da engenharia, tinha uma coisa assim, que é uma coisa curiosa, né, de entender. Como é que funciona isso? Pois eu acho assim, o que é curioso é que, para a gente, pelo menos para mim, que eu estudei design e a engenharia sempre fez parte do design, para a gente é natural. E quando a gente trabalha na indústria,
Isso também é natural, porque na indústria, por mais que o design, às vezes ele está ligado a um departamento de engenharia ou de marketing ou de outra área maior, o design ele tem uma força muito grande na indústria, porque ele agrega valor, ele traz a inovação, ele trabalha junto com a engenharia. Sim. Então, eu venho da indústria, né? Eu trabalhei há muitos anos, né? Antes até de entrar no meio acadêmico, eu já estava na indústria, então trabalhei na GM, trabalhei em escritórios que prestavam serviço para as grandes indústrias e trabalhei a maior parte do tempo na Whirlpool, na área de desenvolvimento, né, de eletrodomésticos. Então, assim, isso era visível e era muito real. A gente trabalhava junto com a engenharia, no mesmo andar, digamos assim, e tinha a mesma importância. Então, eu aprendi isso, eu aprendi que a gente trabalha junto desde o começo dos projetos, e um não é mais importante que o outro. Sim. Cada um vai ter um protagonismo durante o desenvolvimento, então isso faz parte de qualquer processo. Aí, quando eu entrei na Mauá, eu meio que entrei num universo que era da engenharia. Então, assim, Sim. O design ele tinha sido acabado de ser criado, né? A Mauá, em 2021, ela fez 60 anos de engenharia, então é muito tempo já de história. Com um grande sucesso, um curso de boa qualidade, um nome bom no mercado, então, assim, tudo de bom. Aí vem o design. E aí, isso dentro da área de engenharia, né? Que a gente sempre conheceu como engenharia. É muito engraçado. Exato. Tanto que, assim, na cidade, todo mundo fala a escola de engenharia Mauá. Tanto que eu achava que era assim que funcionava, que chamava. Chamava, né? Não, e agora a gente meio que fica toda hora batendo nessa tecla. Não é mais só a escola de engenharia. Claro que a escola de engenharia é super importante. Sim, a gente dá o maior valor, porque é ela que constrói, que construiu toda a história da Mauá. Mas hoje a gente divide o mesmo espaço. Então, do mesmo jeito que na indústria a gente trabalha junto, por que não na escola? Por que a gente não pode trabalhar junto na escola? Sim. E o que é legal é que quando o curso de design da Mauá foi criado, a gente já incorporou um monte de elementos da engenharia. Então, já tinha as disciplinas, os materiais, os laboratórios, os professores. Então, para a gente, digamos, importar a engenharia para o design foi, assim, super fácil. Mas como é que e aí a gente precisava fazer o contrário. Então, né? E como fazer para não contaminar, hein, Claudinha? Para não contaminar, tipo, a engenharia, acabar contaminando o design, Como não fazer porque isso é complicado? É complicado, mas a gente tem que aí mostrar nosso valor, né? Perfeito. E mostrar as diferenças, porque não é a mesma coisa. A gente sabe que o design e a engenharia não é igual. Eles são diferentes na sua essência, na sua função e na sua especialização. Só que o que é legal é que a gente pode usar o melhor dos dois mundos, né? Vamos usar o que o design tem de melhor e o que a engenharia tem de melhor. E a gente foi mostrando, aos poucos, eu acho que também isso também tem um pouco claro da minha coordenação. Lógico que tem, lógico. Faz 13 anos, e eu fui mostrando isso, como que o design podia trabalhar junto, como que o design agrega valor, e que o design também não é só estética. Porque a maior dificuldade que a gente teve no começo foi isso. O pessoal achava que o design era só visual, só um tapa na forma. Exatamente, uma coisinha estética. Não, faz uma forminha aqui, faz uma cor ali. E não é isso, o design é muito mais do que isso. Então, a gente foi mostrando por projeto, pelos concursos. Você sabe que eu acho que o meu maior cartão de visita lá foram os concursos. Sim, foi mesmo. A gente foi ganhando um monte de concurso. Foi mesmo. Que eu acho que foi engraçado, porque pelas datas, né, quando você fala, até achei que tinha até mais tempo quando eu conheci você ali, que eu acho que foi 2011, você está falando aí que o curso tem 13 anos, né? Então fazia pouquinho tempo que você tinha entrado lá. Acabado, né? Mas eu lembro muito da Mauá, os concursos, né? Falar, caramba, meu, como é que os caras, tipo, parecia que vocês estavam anos em cima de concursos, assim, 2013, 2012 começou a bombar muito forte, todo ano marcava ponto ali, né? Isso foi bem legal, porque a gente conseguia convencer, assim, os alunos que eles eram capazes, a escola que a gente era capaz e o mercado. Então, a gente foi fazendo uma fama interna e externa ao mesmo tempo. Então, isso foi muito legal. E a gente até criou essa cultura de concurso que não tinha.
Uhum. Não tinha, ninguém participava de concurso. E hoje, nossa, a engenharia participa de muito concurso. Todo mundo participa. E ficou E é uma coisa legal, engraçado, porque eu vou o te dizer pessoal um negócio, gostou. viu? Eu vou te dizer um negócio, Cláudio. Acho que vocês, aqui em São Paulo, das que eu conheço, das grandes que eu conheço, é a única que tem, assim, é meio que faz parte do sistema pedagógico, né? Participar de concurso. Faz, Porque faz. sempre concurso é jogado, todas as universidades, inclusive as que eu dou aula, o pessoal sabe aí, a gente fala dos concursos para o aluno, mas assim, não tem o mesmo Uma engajamento, né? pegada, né? Porque parece que é meio assim. Porque se a faculdade também não dá um incentivo, né? Não mostra como aquilo é importante, tanto para a marca da faculdade quanto para a marca do aluno, né? Essa questão da gestão, da própria carreira, né? Que faz parte, acaba sendo uma coisa, se der uma hora eu faço, né? Como E é uma segunda engraçado opção, né? porque a gente nem está falando sobre a capacidade de fazer projeto, porque vários dos projetos que faz essas outras universidades, como faz aí na própria Mauá, cara, dá para botar no concurso, só que não tem a Sim, prática. Tipo, tá tudo é pronto, mas não tem a verdade. prática, sabe? Vocês têm essa prática, é meio, tipo, quase É sine qua non, intrínseco, né? é verdade. Eu acho que isso foi legal também. Então, foi um monte de, assim, vários fatores que foram compondo, né, essa cultura que a gente criou. Então, primeiro, a gente ter vindo da indústria foi super importante. Super. A cultura dos concursos também foi legal para a gente meio que criar essa imagem e que está sendo formada a cada ano, foi muito Sim. legal. E a outra coisa que, aí, assim, eu acho que a gente tira o chapéu, é que, assim, a Mauá tem uma estrutura de laboratório muito boa. Muito boa, sim. Eles investem muito e tudo mais. E em 2015, mais ou menos, a gente conheceu o Fab Lab, Sim, né? sim. Essa rede de Sim, laboratórios. E sim. aí eu fui atrás disso, eu falei, não, nós temos que ter um Fab Lab dentro da E é Mauá. tão Então eu simples, fui, né? pois é muito simples, mas assim, o Fab Lab lá dentro da Mauá foi muito importante para Sim. fazer essa fusão entre o design e a engenharia. Quando eu Porque foi falo que é por meio do simples, espaço que quando eu, que isso aconteceu. quando eu falo que é simples, galera, assim, tem que ir lá acho que É nos Estados simples depois que Unidos, a né, do gente vê, MIT, né? tirar o É isso certificado aí. para você poder ter um monte de coisa, assim, é trabalhoso, mas assim, não é coisas complexas, tipo tirar um Não, não é. TOEFL, É só fazer o conhecer. É desenvolvimento, isso sabe? aí. É. Né? É nesse sentido. Porque é simples no sentido que é possível, É eu acho, né? possível, é. Se a gente quer, a gente se organiza, é fácil conseguir. E no fim foi o que a gente fez. Então eu fui Legal. atrás, eu fui nos encontros do Fab Lab, primeiro eu fui para o Chile, depois eu fui para a França, trouxe tudo, sabe, o conhecimento. A gente fez o investimento, montou o Fab Lab, e eu acho que o Fab Lab foi assim um divisor de águas, Ele é. porque ele é um espaço aberto, né, que todo mundo pode ir, todo mundo tem Então, acesso, e isso não é é só do legal. design, então isso foi bem legal. Então a engenharia também descobriu o Fab Lab, sabe? Foi bem legal. Isso é legal, né? Porque também você tem que abrir acho que uma vez por semana, pelo menos para a Para a comunidade, né? É comunidade, obrigatório sim. abrir. Isso é engraçado, porque a gente vê, por exemplo, esse negócio do Fab Lab, né? Olha como é importante. O Fab Lab já tem há um bom tempo, foi desenvolvido lá na MIT, acho que a primeira vez foi Sim, em muito tempo. 2002, 2003, que É, os caras já começaram a tem 20 pensar. anos, Faz tempo pra caramba. E faz. daí eles começaram a subir essa bandeira de desenvolvimento. E eu lembro que o que pega bastante, a Mauá é particular, né? E Sim. o que pega bastante em algumas universidades é justamente isso, puxa, mas a gente tem que abrir para a sociedade, aí tem um problema, porque daí bate com as diretrizes da própria universidade. Quer dizer, Uhum. isso é muito legal sobre a postura que a Mauá teve e o quanto isso deu de impacto. Hoje, não dá nem para questionar sobre se precisa de um Fab Não dá Lab ou não, mesmo. porque a gente está falando muito mais dessa. Tipo, tem tudo a ver com a indústria 4.0. Já Isso estava aí, sendo discutido exatamente. fortemente a indústria 4.0, né? É. E agora eu vejo que algumas universidades elas estão patinando justamente por causa disso. Ah, mas a gente vai abrir para o mercado. Abre, cara, não tem problema. Não A gente não tem está falando que é para abrir problema. que vai ser uma zona. Pelo contrário, vai Não, ter organização, né? E São tem, é Paulo, tudo. Sim, né? pode falar. Não. E São Paulo investiu pesado nisso com as oficinas livres, Sim, né? E de repente tá tudo às moscas, porque justamente não tem gente desenvolvendo isso, né? é verdade. São Paulo tem um problema mesmo, porque eles abriram, investiram, mas não criaram a cultura. Esse é o problema. É. Não criou a cultura. E a cultura é importante, e as pessoas têm que perceber o que elas conseguem fazer lá.
Então, assim, a gente ensina a fazer desde chaveirinho, sabe? Que a pessoa vai escrever o nome no acrílico, que é um negocinho super Super simples. até fazer um robô inteiro, por exemplo, completo, com mecanismo, com eletrônica, com todas as peças. Então, isso que é legal. Cada um faz o que quiser, desde uma coisa simples até uma coisa complexa, mas cria cultura do compartilhamento do espaço, da cocriação, que é super importante, que é um fundamento também do Fab Lab. Sim. E eu acho que isso que aproximou muito o design com a engenharia. Sabe, é muito legal, porque a gente vê, por exemplo, hoje, quem comanda, por exemplo, o Fab Lab é o pessoal da engenharia de controle e automação. Olha só. Nem é do design, né? Porque a gente tem essa mistura, cada hora é um que vai comandar, né, os laboratórios. Então, isso é muito legal. E aí, isso entrou na cultura da Mauá. E, assim, para mim, o mais legal de tudo é que, nessa mesma época que o Fab Lab apareceu, que mostrou essa interface, né, essa integração, eles também perceberam que aí teve uma coincidência muito feliz, que aí também, sabe, a coisa de uma constelação, sabe, assim, dos astros. Porque eu acho que foi assim, eles têm 3 cursos principais, né? Design, engenharia, que é o maior, e administração. E eu não, aí eu e a equipe, né, de design, a gente trouxe os princípios do design thinking. Sim. E quais que são, né? São 3. A viabilidade, que é da área de administração e negócios. Sim. A factibilidade, que é da área de engenharia. E a desejabilidade, que é do design. Quando eles perceberam que era o mesmo trio que a gente tinha lá, pronto. Eles incorporaram, inclusive, os princípios do design thinking como o tripé da inovação da Mauá. Então, isso, assim, nossa, quando eu vi que eles falaram disso, muito louco. E hoje, o reitor, pró-reitor, todo o corpo gestor adota isso, sabe? Como princípio da Mauá. Então, isso é muito legal, porque o design, ele é um tripé, ele tem o mesmo peso dos outros 2. Sim. Então, isso é ótimo. A gente tem, assim, digamos, a gente adquiriu, né, conquistou um respeito gigante. Então, assim, eu fico super feliz de ver isso acontecer. Então, acontece de verdade. Na prática mesmo, igual acontece no mercado, acontece lá. Então, isso a gente... é bem legal de ver. Tanto que a gente sente, né? É muito engraçado, porque não tem muito qualquer projeto que a gente veja, desses concursos, principalmente que explora mais, fora as outras coisas que vocês fazem com parceria e tal, mas concursos são os que aparecem bastante. É difícil você pegar um projeto, né, de vocês e falar assim, tem mais cara de engenharia, ou tem mais cara de design. É sempre muito misturado, você vê que tem uma discussão, né? É muito louco isso. Sim. Nunca dá para saber quem que fez mesmo, tipo, se foi algum engenheiro, se foi algum designer, né? Isso acontece bastante, é engraçado. E eu acho que tá certo, né? É positivo pra caramba. Não tem que ter um dono, né? Não tem que ter um dono, uma área dona. Eu acho que todo mundo participou, todo mundo tem sua importância, e o negócio só dá certo no final por causa disso. Então, eu acho que é assim mesmo. A gente tem uma feira, que você deve conhecer, a Eureka, que é onde a gente apresenta os trabalhos de conclusão de curso. E na Eureka, não tem a identificação dos grupos por curso. É por não sabia, projeto. Não. Eu já tinha visto a Eureka, mas não tinha... Que legal. Então, quando as pessoas vão andando na Eureka e vão vendo os trabalhos, de quem é esse trabalho? Esse trabalho é sobre tal projeto. Depois, conversando com os alunos, eles falam o que eles estudaram, mas não tem essa identificação. E olha, aí tem um monte de projeto que não dá para saber o curso. Não dá, não, mesmo. Não dá. Cara, é muito impressionante esse negócio dos concursos que não dá para saber. Às vezes você tem certeza que a engenharia não é. Na verdade, é bem aquilo, né? Quando a gente fala de design, assim, na essência, a gente está falando de projeto, né? De ato projetual. E ir para o lado que faz mais sentido para o projeto, né? Sim, então, aquela coisa, exatamente. Eu até brinco, né? Que less is boring hoje em dia, né? E que eu falo, não tem essa less is more ou não, né? E forma e função. Cara, às vezes um projeto precisa exigir mais de um lado do que de outro. E é muito louco isso, quando você fala, tenho certeza que a pessoa não era. Assim, isso aconteceu já em várias coisas de concurso. Esse horário que eu vi uns 2, 3... divulgações de vocês na internet,
E, puta, eu acho espetacular, cara, isso é muito louco. Agora, como trabalhar a cultura dentro da cabeça de quem tá procurando? Porque, assim, a gente sabe que tá mudando um pouco, agora, de uns 3, 4 anos para cá, que também dou aula aí há uns 15 anos, né? Da época ainda que você dava aula, falava, por que você escolheu design? O cara falava, desenho bem. Eu falei, e o que tem a ver o cu com as calças, né? Aquela coisa. Pois é. Tem a ver. Até hoje, né? Ainda tem gente que Hoje tem, mas é um pouquinho menos, né? Mas é engraçado como trabalhar essa cultura para pegar aluno, né? Que tem. Porque, infelizmente, quando o cara sai do colegial, hoje em dia, com as escolas mais construtivistas, tentando trabalhar um pouco mais, entendendo que a profissão não é aquilo que você escolhe pro resto da vida, mas é o que você tem mais afinidade. Agora tá tendo essa construção realmente em alguns colégios que eu acabo até dando palestra, workshop e tal, mas o aluno ainda tem aquela mentalidade do primeiro, segundo, principalmente terceiro colegial, de tipo, vou escolher a área e não quero saber de outra. Não tem nada melhor do que escolher engenharia é a melhor coisa do mundo. Escolher medicina é a melhor coisa do mundo, né? Tudo tá errado. Como trabalhar isso nessa cultura quando você vai pegar o aluno e puxar para dentro, mostrar essa estrutura? Isso virou orgânico, foi bem difícil no começo, né? É difícil, sim, e ainda né? Porque, assim, a própria engenharia também está mudando muito. Então, não é só o design que muda, sim. né? A engenharia também está mudando muito. E, hoje em dia, essa nova geração, eles não querem as coisas muito fechadas, pautadas, né? Não, Eles é querem verdade. as coisas fluidas, né? Sim. Então, essa mistura entre o design e a engenharia agrada essa nova geração, porque eles veem que tem, por exemplo, a profundidade, às vezes, da técnica da engenharia, mas, em compensação, tem a questão humana, tem a questão do artístico, do estético do design. Então, eles gostam dessa mistura. E tem que ter um pouco de seriedade, digamos, não que o design não é sério, mas, às vezes, tem assuntos que são chatos, que a gente tem que lidar, Sim. e tem assuntos que são muito legais. Eu acho que a maior diferença que a gente, assim, o maior desafio é mostrar isso, é mostrar que o design não é só desenho, né? Que o design não é só estética e como que o design hoje ampliou a sua visão. Então, o design não é nem só projeto, né? Design é estratégia, que nem você criou um nicho novo do seu trabalho, é super legal, inclusive um nome que a gente nem ouve, né, falar muito, esse, né, infodesign que você está chamando, né? Infoproduto, infonegócios. Infoproduto, infonegócios é um termo novo que a gente não está acostumado a ouvir tanto assim. Sim. Então, eu acho que o design ele tem esse papel, ele vai mostrando as formas novas de se relacionar. E quando você mostra que dá certo, você mostra o resultado, aí todo mundo gosta, aí todo mundo vem. Então, o que a gente percebe é isso, a gente mostra que nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para pintar o mundo de cor-de-rosa, não é isso, né? Sim. A gente mostra que a gente vai lá e discute no mesmo nível, a gente argumenta no mesmo tom, a gente tem conhecimento aprofundado no que precisa, a gente conhece máquina, conhece material, conhece processo de fabricação, conhece tecnologia, conhece software. Pô, quantos softwares que a gente mexe, mais até do que a engenharia, às vezes, porque a gente precisa uma gama maior de ferramenta. Então, quando a gente mostra tudo isso, poxa, é visível, né, que a gente tem só um monte de coisa legal para agregar. Aí a parte da engenharia adora, e eles vêm procurar muito. Então, assim, o que a gente vê é que hoje a demanda, pelo menos interna, né, na Mauá, a demanda da engenharia pelas ferramentas do design, por essas coisas que o design pode agregar, essas participações, essas contribuições, nossa, é super legal. A gente fica bem feliz de ajudar e de ver também o resultado. Então, tem disciplina integrada, tem projeto integrado, sabe? Até entre os professores, as metodologias que a gente usa, a gente troca. Então, isso é bem legal, né? A gente já fez isso com a engenharia. O que eu falo, gente, o marketing já teve essa influência. Sim. A engenharia já teve essa influência em tudo. E agora é a vez do design influenciar, não tem problema nenhum. Nós estamos somando, né? Eu acho que aí é que tá, né? Quando você começa a entender esse truque, você percebe que tá somando, né? Eu até fazendo, tem um negócio na palestra, umas palestras que eu dou, até umas coisas que eu falo bem isso, né? Que a gente pensando no Brasil, né? Década de 80, a gente tem aí os principais CEOs sendo os engenheiros, né? E daí
a lógica da vez é você tentar fazer as coisas nesse princípio aí de... Eles são mais analíticos, né? Então, a lógica parece ser o que é mais caro, ou que tem mais engenharia, ou que tem mais mecanicismo, ou que tem mais coisa. Aí entra a publicidade na década de 90, ou o marketing, e fala, peraí, tem uma coisa aí por trás que não tem só a questão do atributo e benefício, não é só atributo, né? Tem um benefício que isso aí gera e isso é importante. E o design vem puxar, falar, pô, os dois são importantes, como trabalhar nos níveis certos, né? Porque cada um vai puxando. Eu acho que aí é que tá o truque do design thinking em si, é que para usar o design thinking ou para usar essa ferramenta, você não precisa ser designer, você precisa entender o que é o pensamento, né? Que é esse pensamento da análise mesmo, analítico mesmo, de entender como você vai trabalhar com as várias vertentes. E daí chega num ponto que é interessante, que também a gente até citou um momento aí, mas que também a Mauá tem, que é legal, que foi uma área que eu fui bastante. Como eu já tinha muita área de engenharia e entendi o design, como mexer nessa área de engenharia, em 2010, 2011, eu comecei a estudar muito, por causa até do PMBOK, né, o livro de gestão, a questão da administração. E daí eu fui pesquisar administração e falei, cara, abriu tanto a minha cabeça, e na época eu lembro que tinha, um pouquinho mais para frente, mas, sei lá, 2015, até 2013, até antes, tinha o business model. E daí, quando começou a olhar o business model, que ele era uma fotografia de tudo aquilo que a gente fala sobre negócio, marca, posicionamento estratégico, faz tanto sentido que hoje eu falo, você não consegue desenhar e nem partir de um desenho para alguma empresa. E quando eu falo desenho, não é desenho à mão, tá? É desenho de um projeto. Então, desenhar uma ideia, desenhar um projeto, desenhar para que lado uma empresa deve ir. Você vai fazer produto, serviço, negócio, não importa, né? Às vezes é resolução até de chão de fábrica. Mas você olha o business e você começa a pontuar e a mapear. Tipo, hoje em dia eu não consigo fazer um projeto para uma empresa se eu não entendo qual é esse business dela, qual é esse canvas. Tanto que é muito normal pegar uma empresa, abro o canvas de modelo de negócio, posiciono as peças no tabuleiro e falo, cara, teu problema está sendo ou a comunicação, ou o seu cliente, ou o seu... às vezes o seu insumo não está claro, ou como você está vendendo não está claro, e daí você vai organizando essa história. Eu acho que foi fundamental, né? E vocês também têm esse braço, né? Isso aí também é bastante trabalhado nesse sentido? Também a gente tenta aproximar ao máximo, mas assim, eu confesso que está sendo mais difícil aproximar a administração do que a engenharia. A engenharia acho que tem mais pontos em comum e a administração está chegando agora. Então, a gente está conseguindo, pelo business plan, né? O Canvas, Isso é uma ferramenta, com certeza, Coringa, que todo mundo tem conhecimento, usa e conversa bem com as áreas. E a questão da estratégia também eu acho legal, e do próprio marketing, porque a administração cuida mais desses conceitos, né? Do mercado, do negócio, da estratégia, né? Das pesquisas. Micromercado, macro, é isso aí. Exatamente. Então, a gente aproxima por aí. A gente já considerava, que nem eu falei, né? A engenharia e a administração, a gente já considerava isso nas nossas disciplinas, no TCC, no escopo, né, do design. A gente é que está tentando agora fazer o contrário. Mas eu acho que também, do mesmo jeito que o Fab Lab foi importante por causa do espaço físico, a administração não tem essa ocupação, né? Não usa laboratório, né? Então, assim, a gente está tentando mostrar agora como que eles podem, então, ir para o lado prático. E aí, a moeda está sendo os projetos. Perfeito. Aprendizagem baseada em projetos. O melhor jeito de aproximar também agora da administração. E a gente está agora, assim, já desenvolvia até TCC junto, sempre aproximava, né? O design que fazia a criação, a administração fazia todo o negócio, e a engenharia fazia a viabilidade, né? A factibilidade. Então, assim, no TCC é fácil de mostrar, mas no dia a dia que está sendo agora o maior desafio. E eles estão conseguindo, assim, agora eles chamam o design, já tem projeto integrador na administração também. Legal. A gente tenta mostrar, por exemplo, como usar o Fab Lab para ADM. Então, assim, até é legal, outro dia a gente está montando uma oficina para fazer no Fab Lab, e a gente pôs o Business Canvas Business Plan,
tridimensional. A gente Que legal. construiu um tabuleiro. Boa. Bonitinho. Legal, a gente fez como se fosse um jogo de tabuleiro físico, tridimensional, para eles usarem, para a gente ensinar a usar o Canvas, né? Então, você vê, foi um jeito da gente aproximar. Então, nós estamos tentando fazer isso agora. Nós estamos descobrindo formas de interação que não são só pela teoria, tem que ser pela prática, pelos projetos e pelos laboratórios. Então, até isso a gente está fazendo. Eles usam, por exemplo, a gente faz uma simulação de uma linha de produção. Perfeito. Física, de verdade. Aí a DM usa, né? Porque ele é legal ver o processo de montagem de uma linha de produção, tudo o que acontece com as pessoas. Os gargalos, né? Os gargalos, com o tempo, com toda a organização, né? Estratégia. Então, assim, a gente está conseguindo aproximar também. Mas eu confesso que, pela linguagem, eu acho mais técnica, a engenharia foi mais fácil. Porque eu acho que fazia mais parte da história, né? Quando a gente pensa como é que o design entrou no Brasil, que era justamente para suprir, eu acho que todo o ABC, né, na época de desenvolvimento... já era ligado. Já era meio ligado. Na verdade, o design ele teve que meio que se descolar e falar, olha, eu não faço só desenho, o desenhista copista, que eu lembro de alguns profissionais falando que eu comecei como desenhista copista, né? Acho que o Júlio Freitas falou isso, então, que ele começa como desenhista copista, e aí vai se desenvolvendo, né? Mas a administração é engraçado, porque realmente, quando a gente entra com design thinking, ou quando entra com essa metodologia, que agora ela já se desenvolve, cada um já pega pedaço do design thinking e se desenvolve na área, começa a perceber como é estratégico, né? O que é esse famoso estratégico na visão do design? O que é uma empresa voltada para o design estrategicamente? Não necessariamente, porque tem um desenho bonitinho, não. O que é o desenho do projeto, o desenho da empresa, como é que ela se posiciona... do negócio, né? Do negócio em si. Que momento, hoje em dia tem grandes empresas, a gente também está fazendo, tem essa mentalidade, mas, por exemplo, a Questunó, que é gigantesca, né, que a gente conhece pra caramba. É uma coisa que a gente estava discutindo outro dia, né, com os meus ex-sócios e tal, até discutindo bastante isso. O quanto que, para você ter tomada de decisão para fazer um projeto, quando um cliente pede, você tem que entender qual que é o negócio dele e falar, cara, o teu problema não é, tipo, fazer mais um produto. Talvez a quantidade de produtos que você tem é legal. É alinhar alguma coisa, mas você consegue enxergar se você olha de uma maneira administrativa sobre isso, né? E é engraçado essa história, porque eu lembro que na minha faculdade a gente teve aula de administração, mas a nossa aula de administração era administração de empresa, o que eu achava que era um erro estratégico, né? Hoje, olhando, eu falo, a gente aprendeu, mas era administração de empresa. Hoje eu tento dar aula para designers ou até para outra área, pegando o Canvas, mostrando e falando justamente isso. Falo, olha, o que a gente trabalha, né? O que a gente tem, o que é tangível, o que não é tangível, onde é que às vezes está o gargalo, às vezes por que marcas que têm uma história de desenho ruim, né? Ou tem um design que, vamos dizer assim, do jeito clássico, todo torto e funcionam muito bem. Eu sempre dou o exemplo da Coca-Cola, né? Eu adoro a Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem... eu falo que a Coca-Cola, não sei se já ouviu comentar, mas eu adoro ela porque ela é espetacular nesse ponto de vista, né? Tipo, se fosse numa faculdade de design, por exemplo, quem desenharia a Coca-Cola ia tirar 0, né? Porque a marca não é legível, né? Aquela história, né? O rótulo é vermelho para um negócio refrescante, o líquido é preto, que o negócio tem que ser refrescante, fora tudo, né? A garrafa foi baseada no cacau, que não tem nada a ver com a Coca-Cola, né? Então, assim, tudo errado. E como é que os caras, né, montam toda uma estratégia? Certo, né? É muito louco. Então, para mostrar um pouco essa história, né? Que cada ponta vai ajudar muito a construção da marca. Mas tem que saber enxergar isso, né? Que design para ser estratégico tem que enxergar isso. A gente está num momento muito bom, mas também não tem que ficar subindo a bola achando que, tipo, é a bola da vez e tudo que a gente fala tá certo. Não, é como olha, né, o projeto. Aí é que tá, né? É isso aí. E outra coisa que também eu acho que ajuda bastante a aproximar agora essas áreas é a questão dos soft skills, né, perfeito. Que você até falou no começo. Perfeito. Porque os hard skills é fácil de ensinar e todo mundo sabe muito bem já o seu papel. Então, isso aí não tem, já está superado, né? Sim. Agora, os soft skills, que agora é a grande
né, também mudança de comportamento, de atitude, do que as pessoas têm que ser, como as pessoas têm que agir. Sim. E eu acho que o design ajuda bastante nesse ponto, né? E nesse ponto aproxima muito com a parte de administração. Sim, sim. Porque é mais na área de humanas, digamos assim, né? Sim, sim. E Então, também tem o processo que você tem que obrigar meio o processo de empatia, de alteridade, né? Tipo, de entender realmente qual é a problemática, né? Eu acho que talvez o grande truque do design, assim, a gente fala bastante design e tal, mas a maioria das ferramentas, para quem começa a estudar isso, vê que, nossa, mas são parecidas, né? A construção do próprio... da própria marca, a construção das personas, até a investigação, as ferramentas são muito parecidas, a análise SWOT, mas a questão é o olhar antes, né? É olhar e falar, peraí, qual que é a dor mesmo que está sendo e não o que eu acho que é a melhor resposta, né? É isso aí, olhar as pessoas, né? Eu acho que essa assim, se eu fosse resumir numa frase, o que o design faz é isso, né? É observar as pessoas antes de tudo começar, né? Isso. E eu acho que nessa hora é o nosso papel, e é isso que a gente está tentando mostrar, porque resolver tecnicamente todo mundo sabe, é fácil. Ninguém vai ensinar a fazer isso. Agora, o que vai resolver? O quê? E para quem? E quem vai querer aquilo? Né? Como? Quem? Quem que quer aquilo? É isso que a gente está tentando mostrar. Não adianta você gerar uma solução gigante, magnífica, se ninguém quiser, né? E tem uma outra coisa também que a gente percebeu nesse mercado, que foi uma puta transformação, né? Quando você tem essa abertura da internet, essa possibilidade de esse prosumidor retornando, né? Eu gosto muito desse conceito do Alvin Toffler, né? Que é o consumidor e produtor de bens e serviços. Esse retorno, o quanto está mais complexo e o quanto você precisa realmente testar mais e botar as coisas para rodar, para ir adaptando ela, não é colocar de qualquer maneira, tá, galera? Não é aquela coisa, vou colocar de qualquer jeito, mas é começar a testar, porque não é mais tão fácil você mapear como foi na década de 80 e 90, onde você só tinha uma mídia de divulgação, um método, então era muito mais fácil você registrar isso. Hoje está muito mais ampla essa história, e eu vejo que se você não tem ferramentas para poder investigar isso, você acaba atacando no lugar errado. Às vezes o problema não está no produto, às vezes o problema está no como você entrega, às vezes o problema está na relevância, e a questão que eu acho que também está crescendo bastante é ampliação de micronichos, né? E assim, micronichos de consumo, né? Então pessoas que estão a fim de consumir um tipo de produto diferente de outras pessoas, você tem que ter a possibilidade de fazer as entregas de mesmo valor, né? Aí é que tem um crescimento grande da indústria maker, da indústria 4.0, que vai demorar ainda um pouco, tá engatinhando, mas vai gerar bastante relevância para isso, né? Sim. Essa coisa do nicho é bem interessante mesmo, e eu acho que isso é uma mudança gritante, porque você vê, né, a própria questão da relação do design com, digamos, a sustentabilidade. Se a gente for ver na história, né, no começo era o ecodesign. Sim. Era fazer a madeirinha. Ecodesign. Depois virou sustentabilidade, legal, risca. Agora não é mais sustentabilidade. Agora é o ESG, né? O ESG, pode escrever. Que é a mesma coisa, só que falada de outro jeito, maior, envolvendo agora a governança, que é a questão das empresas. Então, você vê, cada hora é um aspecto a mais que a gente tem que levar em conta. E o design vai entrando, vai se conversando, vai pegando parte, vai contribuindo, vai se relacionando. Então, isso que eu acho que é legal. A gente também tem uma facilidade de adaptação muito boa, né? Então, qualquer coisa, a gente gosta de problema, né? Tendo um problema para resolver, a gente resolve, não importa de onde veio o problema, não importa para quem é o problema, tanto faz. A gente quer ter um problema legal, desafiador e complexo para resolver. E a gente vai resolver usando tudo que tiver a nosso alcance, né? As outras áreas incluindo, né? Então, isso que eu acho que é legal, que daí a gente fala por que a postura do design muda tanto, né? Que a gente fala, é essa capacidade de, tipo, cara, não é que eu precise, eu acho que um bom design não é aquele cara que precisa resolver na área dele, né? A design tem uma área específica, não, ele tem que resolver o problema do projeto, né? Então, onde tá, aí eu vou elencando as pecinhas mais adequadas, né? Eu costumo brincar aqui para os meus alunos que ou até palestra, workshop, qualquer coisa, que o mais importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe, né? Pois é. Então, você ter a estrutura ali, saber como gerenciar, eu acho que é mais importante. Tanto que eu acho que
design hoje em dia, para o crescimento que ele teve, ele se coloca hoje como um gestor, né? Ele tem que entender que ele é uma gestão de pessoas, gestão de risco, gestão de problemas complexos, né? Tem até, outro dia saiu o novo relatório lá daquele fórum, World Forum, né, Economic, que tá falando quais que são as 20 habilidades, né, que é trabalhar com problemas complexos e tal, e é justamente isso aí que você tá falando. Se há 20 anos atrás, principalmente quando eu me formei, tinha muito essa questão do hard skill ser usado, agora você vê muito mais os soft skills, ou as suas habilidades de trabalhar com o outro e com as problemáticas, mais importante do que efetivamente as tecnologias, até porque as tecnologias estão muito parecidas, né? Eu que trabalhei muito com a gente indústria. Aprende rápido com treino, né? Tecnologia você aprende com treino, né? Tecnologia com treino. E até as empresas para poder fazer contratação, que a gente fala muito isso, e os alunos às vezes ficam curiosos, né? Ai, como é? Mas eu tenho que mostrar, o que eu tenho que mostrar, como é que eu para ser contratado por uma empresa? Eu falo, cara, a maioria dos escritórios ou das empresas, elas estão querendo saber como é que é seu método de pensamento projetual do que como é que é seu render final, por exemplo, né? Que às vezes o designer é bem preocupado com render. Mas não, se você mostrar qual que é o seu método, você pode mostrar um projeto e mostrar o método. O cara fala, puta, esse cara encaixa na minha empresa, interessante o jeito que pensa. Se você mostrar um monte de render, não mostra nada, ou um produto final. É uma técnica, né? Né, que, tipo, a gente sabe que dá para desenvolver, é que nem línguas, né? Quantas vezes não aconteceu? Que no meu caso eu trabalhei poucas vezes para empresas, né? Mas quantas vezes eu não vi acontecer o cara falar, puta, mas eu não sei falar inglês direito, mas nossa, queria muito trabalhar na tua empresa, tal. O cara fala, meu, você tem todas as características, faz o seguinte, a gente banca para você o inglês. Faz uma várias vezes. Em 3 meses o cara tá aprendendo o inglês que ele já não sabia, só que eu tenho a peça importante de estratégia, né? É isso aí. Muito louco isso. A pessoa que tem que ser hábil para aprender rápido, não importa o quê, né? Não importa o quê. Também, tanto que você vê, né? Esse negócio, o pessoal costuma pôr no portfólio aquela escala de quanto que sabe mexer no software, né? Eu falo, gente, não, tira isso, porque isso, quem que falou que a escala é essa? E quem que disse que você sabe X pauzinhos da sua escala? Qual é a referência, né? Qual é a referência, né? Eu falei, a não ser que você foi certificado. Se você for certificado, é uma coisa. Agora, puro achismo, não. Tira os achismos. E eu falo, o importante é você mostrar que você mexe com uma gama variada de software. Agora, se você sabe 80% de software, 70% de software, isso ninguém vai saber, nem tem como medir. Acho que nem quem inventou o software mexe 100% no software. O software é muito Não, quem inventou, né? Nem ferrando, nem quem inventou, nem ferrando. Nem mexe, eu acho que o software é infinito. Assim, o que você tem que mostrar eu mexo com essas ferramentas, e se eu não souber, em uma semana eu aprendo. É isso que você tem que mostrar, né? Sim. E como eu me encaixo dentro da cultura, né, da empresa. Como eu me encaixo, exatamente. Porque eu acho que também, isso eu acho que é uma busca interessante, Cláudia, que é uma crítica que eu faço pro pessoal mais da velha guarda, tá? E também eu faço parte, né? A gente faz parte, de certa forma. Já tá ficando, né? Já. Mas é engraçado, né? Eu falo que eu não ligo de ficar idoso, o problema é ficar velho, né? Esse é o problema. Mas eu vejo o pessoal reclamando, eu acho muito engraçado o pessoal reclamando, falando, antigamente era melhor, né? E daí eu lembro da minha geração que meus pais falavam a mesma coisa, né? E daí eu falo, pô, mas tinha aluno, tinha coleguinha incompetente, como tem aluno hoje incompetente. Uau, E tem uma coisa interessante nessa nova geração, que eu acho bem legal, que às vezes as pessoas criticam, tal, não sei o que lá, que é justamente essa capacidade, tipo, cara, se não fizer sentido, eu realmente não vou fazer. Não vou fazer. Porque as marcas estão entendendo isso, as marcas estão se posicionando assim também, porque o mercado está se posicionando assim, olha, se uma marca não fizer alguma coisa que não faz sentido, eu não vou consumir, eu não vou atrás. E as pessoas também começaram a entender isso, né? E talvez conectar aquilo que, sei lá, a geração do meu pai era a geração que falava, olha, trabalho é uma coisa e lazer é outra. E as pessoas às vezes me perguntam, né? Quanto tempo você trabalha por dia? Eu falo, 24/7. Eu não paro. Pra gente é um prazer, né? É uma delícia trabalhar. É um prazer, assim. Tipo, não é um trabalho, é tipo aquela coisa da cabeça ficar falar, quando é que eu boto em prática, entendeu? Tenho meus horários para botar em prática, mas eu acho que isso aí vem dessa geração que eu acho super saudável, né? Eu acho muito legal quando eles colocam isso, óbvio que tem, como tinha na nossa, o radicalismo, tem o radicalismo do cara fazer, não, eu vou sentar e ficar esperando. Não, isso nunca ajudou ninguém, né?
Mas eu gosto muito de algumas mentalidades que tem nessa turma nova, que é esse pensamento, né? Do gostar muito, do entender, de fazer, porque você vê que, inclusive, os resultados ficam melhores, né? Tanto que a minha busca, quando eu tô dando aula, quando tem permissividade nisso daí, que é, cara, não me interessa o que você vai me entregar, me interessa você me entregar relevância, né? Que a gente, principalmente no primeiro semestre, que eu dou bastante aula, numa das universidades, que é justamente essa brincadeira, né? Fala, mas você não trabalha com produto? Eu falei, não, eu trabalho, é a minha escolha, né? Mas eu trabalho com brand, produto e estratégico, justamente por essa parte de administração aí. E o que você vai me entregar não me interessa, o que me interessa é como você vai me entregar, se aquilo tem relevância ou não. Como você chegou ali, né? Como você chegou ali. E como é que isso daí faz sentido para o público? Porque também tem uma outra coisa, que foi uma coisa que eu demorei para aprender, que na minha geração era a geração do design estrela, porque eu fui bem da 97 a 2000, era onde o design estava começando a crescer, e ele deixou de ser o design que era para ajudar a indústria, mas ele começou a virar design estrela. Então era assim, a gente era educado a ser a estrelinha, né? A ser o design que ia assinar as coisas. Eu sou dessa geração. E que era uma geração que a gente já meio que criticava, falava, mas puta, tem que ser isso? Não tem que ser? Sei lá. Pois é. E aí vem justamente esse questionamento, né? Que é o posicionamento que você vai ter, né? Você entendendo que às vezes não é um projeto, não é o que você acha do projeto, mas é como você entregou melhor o projeto. Que foi um questionamento uma vez que eu comecei a ter observando coisas do cotidiano, né? Eu lembro quando eu dei um clique, esse clique foi muito importante, eu já tinha montado o escritório, estava lá na Vila Madalena, o escritório, primeira sede, a segunda também foi lá, mas a gente ficava ali perto do cemitério, e uma vez eu olhando um outdoor, né, na rua, isso acho que 2002, tinha assim, argamassa rola que nem bola no campo, eu lembro disso, muito claro. Eu olhei aquilo lá, eu falei assim, nossa, que propaganda tosca, que propaganda ruim, que coisa horrorosa. E daí deu uma meia hora, eu comecei a refletir. Eu falei, nossa, eu que tô sendo tosco. Porque assim, Você o tá falando público-alvo disso é esse, parar. não sou eu. O cara tá preocupado com a pelada que ele vai jogar, ele entende a referência do campo de futebol, essa linguagem. Então, o que eu tô falando, né? Por que eu tô sendo tão estrelinha, né? Tipo, ai, tá errado. Não, tá certo, eu que tô errado, né? Aquela história, Caras é horrível, né? Eu sempre dou esse exemplo que Caras é horrível, né? A revista Caras. Fala, legal, cara, se eu desse a Caras para um bando de design, vocês iam destruir. Era a revista que mais vendia no mercado. Mas ela é justamente para o consultório. Mas é para ali que serve, é ali que é a linguagem. Isso. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Eu acho muito legal quando começa a cair a ficha disso. E eu acho que o público, os alunos hoje começam a questionar isso. Se você prestar atenção, você entende como é que é o mercado, né? Eu acho que isso que é legal, né, de dar aula. Pelo menos isso que eu acho muito bom. Eu acho que sim. E você sabe que isso que você falou de dar aula é legal, porque a gente também pega várias gerações, né? Eu já estou dando aula para os filhos dos meus primeiros alunos. Sério? Então, que legal! Isso, né? Já está na segunda geração. Pensa, eles já todos, né? Os mais anteriores já casaram, já tiveram filhos, e os filhos estão vindo fazer design. Então, isso é muito legal. Que legal. Então, a gente já está em outra geração, já são os nossos netos do design, né? Eu brinco é verdade. Netos do design. É super legal, acompanho muito. E isso é verdade, né? Eu concordo. Essa coisa de você acompanhar para quem é o mais importante. E eu acho que aí a gente cai nessa palavra que eu acho que hoje é a tônica do design, é a questão do propósito, né? A gente acompanhou o design, a gente já viveu, está saindo dessa fase da experiência, né? Que também foi super importante. Sim. Mas agora eu acho que a palavra que vai chegar vai ser o propósito mesmo. Até o Marcos Batista que fala muito disso, né? Sim. Na palestra dele, até outro dia eu assisti, no livro dele, ele também é um dos que começaram a falar da questão do propósito. Sim. Então, eu acho que isso é o que vai ser. Para que aquilo faz sentido? Para que aquilo serve? E propósito é muito mais do que a função. Porque a função já foi, sim. Lá no começo do século já foi. Agora, o propósito é maior que a função, né? Então, assim, é o que você falou. Se aquilo faz sentido, senão não tem nenhum motivo para aquilo existir, né?
Não, e é legal você colocar isso, que é uma coisa que para a geração mais antiga é mais difícil, é que a gente dá aula, a gente vai acompanhando, a gente deixa a mente junto com os alunos, né? Mas assim, não é que. Porque a gente está muito acostumado com. Eu falo que o modernismo veio e ele é muito legal, mas ele construiu na nossa mente uma coisa muito errada. Que assim, um subscreveu o outro. E não é subscrever, é empilhar, né? Ele vai empilhando, então, tipo, não é que a questão da experiência, ela não faz mais sentido, né? mas a experiência já foi, eu já entendi como ela funciona, então essa experiência gera o propósito, que gera tal coisa, né? O Seragini, ele falava um negócio muito louco, ele fala que a marca, né? Isso quando eu tive aula com ele lá em 2013, fala que a marca, um momento, é se tornar uma marca espiritual, mais do que uma marca, né? Um objeto. E ela tá chegando nesse nível, né? Então, qual é o propósito dessa marca? E não eu vou consumir. Porque eu acho que nós dois, a gente chegou a pegar uma geração que era, a pessoa tinha um Nike, eu lembro disso na minha época, a pessoa tinha um Nike porque era Nike. E hoje eu vejo que as pessoas têm a marca porque a marca diz algo, tem algo a dizer. Né? Mais do que a própria mais marca. Mais do que a marca. Né? Eu não vejo mais as pessoas falando, eu vi tal marca, tanto que eu vejo muito mais fácil as pessoas pulando de marca para marca. Óbvio que você tem os extremistas, você tem os lovers, né? Essa coisa. Isso aí sempre vai ter. Mas eu vejo muito mais as pessoas pulando mais facilmente de marca para marca do que quando a marca mostra o quando a marca mostra o propósito. Tipo, olha, eu tô fazendo isso por causa disso. Então, eu vejo isso acontecer muito facilmente. Eu vejo os alunos trocarem fácil. E não é Maria vai com as outras, é meio assim, tipo, não faz sentido. A marca não tá me falando alguma coisa que faz sentido, né? E às vezes você vê, tem marcas novas que surgiram agora, que elas têm muito mais propósito do que produto. Sim, nem tem produto quase. O produto é tão básico que tanto faz. Mas o propósito da marca é tão forte que só o propósito já é suficiente, né? Não precisa nem ter tanto produto, né? Claro que o produto acaba sendo bom. Mas aí é que tá, né? Porque daí é o que a gente conhece como produto, né, Cláudia? Que o pessoal conhece como produto que ainda tem essa mentalidade do tangível, mas tem infoproduto, infomercado. Então, assim. Tem tudo, né? Tudo isso acaba sendo empilhado. Então, não necessariamente entregar um produto. Eu gosto muito do. Assim, óbvio que não chega nesse nível que você está falando. Mas eu gosto muito do conceito da Amazon, né? Que assim, a Amazon tem o quê? 3 produtos no leque dela? Tem Alexia, tem o Kindle e mais alguma outra coisa. Meu, e ela é gigantesca porque ela vende esse propósito, né? Que é entregar mais fácil, entregar com mais agilidade, entregar melhor, né? Todo esse banco aí de informação mesmo e de entregas, né? O negócio deles é logística, cara. É muito louco. Que nem o Mercado Livre, que cresceu pra caramba, porque é logística a história. É logística. É o acesso e a facilidade das pessoas comprar o que quiserem e receberem em qualquer lugar, né? Que faz todo sentido, né? É o all-in-one acontecendo. É muito louco. É muito louco. Claudinha, a gente deu 1 hora. E eu costumo não passar de 1 hora, até para não encher o saco do meu entrevistado. Sim, claro. Eu queria saber se você quer deixar algum recado, alguma coisa, é com você. Olha, eu só tenho a agradecer, foi uma conversa muito legal, a gente conversou de um monte de assunto que a gente até fazia tempo, né, que não conversava. Fazia muito tempo. Muito legal conversar sobre essas coisas. E acho que o recado que eu deixo é assim, a gente, né, acho que você também, a gente é apaixonado por design e a gente espera que as pessoas sejam também apaixonados por aquilo que elas escolherem trabalhar. Sim. Nem você falou, o nosso trabalho, a gente nem trabalha, a gente fica fazendo o que a gente gosta e tem a sorte ainda de ser remunerado por isso, então acho que isso é muito bom. E o design é uma área, assim, sensacional. Então, assim, se eu pudesse recomendar para todos, entra no design pelo menos um pouquinho, conhece, usa as ferramentas, porque o design, ele tem, assim, só coisa boa para dar e vender, né? Sim. E pode ajudar todos. Eu acho que o design, nesse sentido, ele é universal de verdade. Ele pode ajudar todo mundo, pode contribuir, resolve problema, traz ferramenta, né? Une as pessoas, vai acumulando conteúdo, vai acumulando conhecimento e está numa história assim muito bonita de se ver. Então, eu fico bem feliz de fazer parte disso. E faz mesmo, nossa, você faz uma diferença enorme, Cláudia, impressionante, sempre... Espero que a gente faça, né? Eu acho isso muito legal. Faz. A Mauá assinou aí seu nomezinho no estandarte, sim, com certeza, caramba.
Impressionante. Bom, eu fico feliz. A gente, né, ajudei a formar. Outro dia eu estava contando quantos designers que eu já ajudei a formar. Acho que já teve uns 1.500, 2.000, assim, que já... Diretos, né? Você diz diretos, né? Porque indireto deve ter um monte também. Né? Diretos mais, mas assim, que se formaram, que passaram por mim em algum momento do curso. Então, nossa, muito legal. Eu fico bem feliz, bom. Sou bem realizada por isso. Então, obrigada aí para a gente poder contar um pouquinho para o pessoal, né, da nossa história. Espetacular. Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão escutar isso. Lembrando que o nosso podcast sai às quintas-feiras e na segunda você pode ver a minha carinha, a carinha da Cláudia. Que a Cláudia, na verdade, bota mais a carinha pra fora do que eu, ultimamente. E vocês conhecerem e saberem um pouco de bate-papo. E precisou entrar em contato, ó, os dados estão aqui embaixo, tanto da Cláudia quanto da Mauá. E fiquem à vontade, tá bom? Encham o saco, porque é isso que a gente gosta. A gente gosta bastante de falar sobre isso. É isso aí, a gente está sempre querendo ajudar e disponível. Perfeito. Muito bom, obrigada. Valeu, Claudinha. Um beijo. Um beijo. Até a próxima.